Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o professor Fagner Alves. Nesta aula de hoje iremos complementar o assunto da aula anterior, a respeito da ferramenta Calc. Terminamos falando aí a respeito dessas operações básicas, Apresentei uns símbolos de cada operação, tá? Por exemplo, aqui soma, sinal de mais, subtração, sinal de menos, divisão, barra e multiplicação, o asterisco, certo? Bom, pessoal, eu coloquei essa simples operação aqui, apenas demonstrar a vocês porque do resultado dela ser diferente, tá? Vou colocar aqui, vou fazer na verdade a operação aqui, até porque precisa do sinal de igual, tá? Vou colocar aqui 2 mais 2 vezes 4, tá? Opa! Faltou 2 aqui, tá? Vou colocar aqui recebe 2 mais 2 entre parênteses, tá? Vezes 4. Qual a diferença, pessoal, dessa operação ter resultado no valor 10 e dessa operação de ter resultado no valor 16? Simplesmente, pessoal, porque neste caso aqui, tá? Primeiramente ele vai executar o quê? Primeiramente ele vai executar a multiplicação e depois a soma, tá? Então 2 vezes 4, 8, 8 mais 2, 10. Nesse caso aqui não, ele executou o quê? Primeiro, o que está dentro do parêntese. Então 2 mais 2, 4, 4 vezes 4, 16, tá? Então, pessoal, por exemplo, aqui nas operações, vamos fazer de conta que tem uma sequência lógica, uma sequência correta. Por exemplo, se eu tenho uma multiplicação e uma divisão aqui, nessa operação, executa-se o que vem primeiro, tá? Caso contrário, tem no parênteses, primeiro o que está dentro do parênteses. Mas não havendo parênteses, caso tenha aqui uma multiplicação e uma divisão, é o que vem primeiro, tá? Entre os dois. Se eu tenho uma soma e uma subtração, também o que vem primeiro. Tá certo? E caso contrário, eu tenho uma divisão e uma soma, primeiro a divisão, depois a soma. Então, considerando uma sequência, primeiro multiplicação, depois divisão, depois soma e depois subtração, tá? Mas lembrando, se eu tenho uma multiplicação e uma soma, a primeira multiplicação. Se eu tenho uma divisão e uma soma, tá? Primeiro a divisão, depois a soma. Da mesma forma, com a subtração, tá? E entre subtração e soma, o que vem primeiro, tá certo? Bom, pessoal, complementando, eu vou apresentar para vocês agora um recurso bem interessante, da ferramenta. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou colocar valores, tá? Vou colocar aqui alguns valores. Por exemplo, eu vou fazer uma simples autossoma aqui, até para facilitar, de forma mais rápida. A quem não assistiu a aula anterior, que assista primeiramente, para depois assistir essa aula, certo? Até porque uma complementa a outra. Bom, pessoal, aqui vocês observaram que eu fiz uma simples soma, tá, desses dois valores. E se caso eu queira realizar a mesma operação com esses outros valores aqui, eu simplesmente faço o quê? Deixo o cursor do mouse aqui no canto da célula, até tiver esse sinalzinho aqui de mais, tá? Clico, ele vai ficar com esse sobramentozinho azul aí, na borda. Clico e arrasto, tá? Como vocês observam, ele vai como se fizesse uma cópia, da operação, lembrando que pegando essas células, tá? Então aqui, por exemplo, 4 mais 4, 8, 5 mais 6, 11, ou seja, ele complementou a fórmula para as outras células, tá certo? Bom, caso contrário, pessoal, eu quero fazer dessa maneira aqui, de forma vertical, aqui eu fiz de forma horizontal, da mesma maneira, se eu fizer uma autossoma aqui, selecionou os valores, até porque ele já consegue identificar, tá? Aqui simplesmente eu seleciono, clico e arrasto. Observe que ele pegou, a soma que eu havia realizado para os outros valores aqui, as outras células, tá certo? Eu vou pintar isso aqui até para ficar melhor de vocês entenderem, tá? Vou colocar aqui essa coisinha, tá certo? Bom, pessoal, outro recurso que eu vou apresentar para vocês é com relação à classificação, tá? Por exemplo, aqui eu tenho na minha tabelinha aqui alguns valores, eu vou classificar esses valores, tá? Vocês observam, esses valores estão em forma decrescente aqui, se for considerar a quantidade, tá? Eu vou selecionar, tá? Primeiramente você seleciona os valores, tá? Para poder classificar. Depois eu venho na opção dados, classificar, tá? Aqui ele me pergunta classificar por quê, Eu vou selecionar coluna B, coluna C ou coluna D, vou selecionar a coluna D, que é pela quantidade, e vou colocar em ordem crescente. Vocês observar que ele vai alterar. Lembrando, pessoal, que você tem que selecionar os valores, tá? Todos os valores, tá? Ok. Selecionou. Selecionou aqui e colocou em ordem crescente, tá certo? Classificou em ordem crescente, tá certo? Bom, pessoal,
Outro recurso é com relação ao filtro, tá? Por exemplo, eu vou selecionar aqui apenas os títulos, né, dos valores, né, da tabela, das informações da tabela, vendo no menu dados, tá? Subo no menu filtro e vendo a opção autofiltro. Você observa que já inseriu aqui, né, a opçãozinha do autofiltro. Por exemplo, se você quiser selecionar aqui, clica, vou selecionar, por exemplo, só o Gol. Ele vai me mostrar apenas o Gol, tá? Se eu quero, por exemplo, todos que estão em branco, ele vai pegar isso aqui porque essa célula aqui está em branco. Neste caso aqui, todos, essa opção aqui eu pego todos, novamente, tá? Se eu quero, pessoal, por essa coluna, da mesma maneira, tá? Se eu quiser, por exemplo, o resultado 15, tá? Eu posso também colocar condições, tá? Eu vou selecionar aqui, tá? Até vou retirar aqui o autofiltro, vou deixar selecionado, tá? Vou vir na opção dados, filtro padrão, tá? Aqui eu faço condições, tá? Por exemplo, eu vou deixar o nome do campo, vou deixar pela quantidade, vou fazer uma condição que eu pegue apenas os valores que são maior, né? Sinalzinho de maior que 15, tá? Então eu vou colocar 15, ou então basta eu selecionar. Ok, ele selecionou apenas os valores que contêm quantidade maior que 15, tá? Se eu quero retornar, eu seleciono novamente, né? Até para poder identificar o filtro, menu dados, opção filtro padrão. Aqui ele vai selecionar o mesmo filtro que eu fiz e vou colocar nenhum, tá? Clique em OK, ele retorna novamente as informações, tá certo, pessoal? Bom, outro recurso, né, que eu ainda quero mostrar para vocês é com relação ao congelamento, pessoal. Congelar painéis. O que acontece? Se eu tenho, isso é bem interessante de trabalhar com tabelas que possuem grande quantidade de informações, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui uma grande quantidade de informações aqui, referentes a essa tabela, eu vou descer aqui as células, observe, ele não, por exemplo, se eu tivesse mais valores aqui nessa parte inferior aqui, né, esses valores eu não ia conseguir identificar o que esses valores representam, tá? Por quê? Porque o título ficou escondido. Da mesma maneira, se eu vier aqui, ó, de forma horizontal, né, se eu tivesse mais valores aqui nessa região, eu não ia conseguir identificar o que esses valores representavam. Com o congelamento, por exemplo, eu vou congelar aqui, ó, ou seja, ele vai me congelar o título, essas informações que tem aqui na parte superior e essas informações que tem aqui na lateral. Então eu vou selecionar aqui, eu vou vir na opção janela, congelar. Observe que ele fez um congelamento aqui, ó, essa linha imaginária aqui, tá? Da mesma maneira aqui, ó, tá? Eu vou, por exemplo, agora, ó, tá vendo que movimenta, mas o título permanece, ou seja, as informações que tem posterior permanecem. Então, se eu tivesse mais valores aqui, eu ia identificar o que esses valores representam, ou seja, o valor, né, das informações que está na minha tabela, tá? Da mesma maneira, pessoal, ó, que eu faço de forma horizontal aqui, ó. Observe que as informações do carro se mantêm, ou seja, os valores que tivesse aqui, eu ia saber se era do Gol, se era do Palio, se era do Celta, né? Eu consigo ter uma visualização melhor. Isso é um recurso bem interessante quando você trabalha com tabelas que possuem grande quantidade de informações, tá certo? Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim, tá? Eu espero que em caso de dúvidas vocês entrem em contato conosco, tá certo? Até a próxima aula.